com o padre Van Dyck Costa Araújo, ele é pároco da paróquia Santa Luzia, em Vitória. Padre, eu gostaria de começar a entrevista com o senhor falando sobre como foi que o senhor conheceu o Padre Afonso Pastor. Então, eu conheci o Padre Afonso, né, quando eu era bem jovenzinho, né, e eu comecei a participar da paróquia de Santa Rita de Cássia, né, na Praia do Canto, e ali eu tive aquele primeiro encontro, vou dizer, depois que eu voltei de Minas Gerais para cá, né? Eu tive aquele primeiro encontro com Cristo, né? Jesus, aquela coisa, aquele encontro, né, pessoal. E aí, uma amiga, né, alguns jovens falaram assim: vamos lá conhecer um padre maravilhoso. Esse padre, se você conhecer ele, você vai amar esse padre e você vai ficar lá. Você não vai ficar mais aqui não. Aí eu falei assim: eu vou fazer né? Vou lá para a missa onde que esse padre está presente, vou lá participar. Mas eu não sou muito de assim, atrás de padre, não, vou atrás de Jesus, né? Sim. Aí eu falei assim: vamos lá então ver se esse padre é bom mesmo, né? Vamos lá ver se realmente ele é bom mesmo, né? É um padre carismático e tal, gosta muito dos jovens. Aí fomos para a missa, né? Fui para a missa no domingo, a última missa da noite, né? 19 horas, né? Mais ou menos esse horário. E comecei a participar da missa lá com o Padre Afonso. E ali eu me encantei com a homilia do Padre Afonso, com o seu jeito, né? Bem espontâneo, bem alegre, bem carismático, né? Uma pessoa bem assim, de Deus mesmo, né? E a partir disso, né? Quando ele começou a falar nas missas: olha, estou precisando de pessoas, né? Para poder me ajudar, gente para poder trabalhar, servir a Deus lá no leprosário. Aí eu falei assim: no leprosário eu não quero não, porque leprosário eu vou pegar lepra, né? Posso pegar lepra lá, então não dá para mim não. Porque lá tem muitos leprosos, então tá precisando daquela coisa. Não dá para mim não. Aí ele falou assim: estou precisando também de pessoas na pastoral da saúde. Aí eu falei assim: não vou para a pastoral da saúde porque vai ao hospital, né? Aí eu não gosto daquele cheiro do hospital. E antigamente tinha aquele cheiro, né? Aquele cheiro de éter no hospital. Eu falei assim: meu Deus, eu suportava aquele cheiro. Aí eu vou para o hospital, não. E aí quando ele falou novamente, eu falei assim: e a pastoral carcerária é visitar os presos, Jesus está lá, né? Aí aquilo me tocou. Eu falei assim: então Jesus está lá, é lá que Jesus está me chamando, e eu vou lá, vamos lá. Aí eu falei assim: vamos lá pro presídio, visitar o presídio, os presos. E aí foi a partir desse chamado de Deus, né, na missão da pastoral carcerária, que Deus foi manifestando o seu amor, a sua graça no meu coração, né, na minha vida e tal. E aí eu me encantei com o trabalho que o Padre Afonso estava fazendo nessa pastoral carcerária e também na paróquia. Comecei o trabalho lá na pastoral, indo de barco, porque não tinha outro meio de transporte, né? Eu saía de barco de Vitória, ia até o presídio, né? Lá na Glória, ali perto, ali em Vila Velha, e assim começamos a trabalhar lá de evangelização, né? Fazendo aqueles momentos celebrativos. Aí tinha um casal maravilhoso, né? Que é o Zé Carlos e Eliane, que tocava, cantava, e a gente fazia aquela celebração bem com muito testemunho, né, dos presos, né, a partir daquela palavra que era anunciada lá no presídio. A gente tinha aquele momento de conversar com cada um também, e foi um trabalho muito bonito, né, com muita perseguição também. É um momento que ainda tinha pau de arara, ainda tinha várias coisas assim que o Padre Afonso foi
trabalhando para que acabasse com aquilo tudo, né, no presídio, né, fosse mais humanizado, fosse um trabalho mais assim, que realmente levasse a pessoa para uma recuperação, né, para uma socialização, né, e voltar para a sociedade recuperado, né, mas as dificuldades eram muitas, né, e o Padre Afonso passou por muita perseguição e foi até mesmo teve represálias, pessoas me perseguindo no meio aí, né, então a gente viu muito isso, mas graças a Deus. E aí eu fui participando da paróquia, fui vivenciando trabalho com jovens, né, o Padre Afonso fundou um barzinho de Cristo, né, chamado Shalom, e ali era um encontro todo final de semana dos jovens. Ali os jovens se confraternizavam, ali a gente batia papo, conversava, tocava, cantava, e era não só os jovens, mas também os adultos no meio dos jovens, né, que era um barzinho chamado Shalom, que o Padre Afonso pegou essa experiência lá de Fortaleza, né, que era uma comunidade que estava iniciando na época, né, a gente não tinha ideia de que era uma comunidade nova, e aí o Padre Afonso falou assim, esse trabalho aí com os jovens de evangelização de barzinho é muito legal, vou levar para minha paróquia. Aí o Padre Afonso trouxe para cá, na paróquia na Praia do Suá, e aí a gente foi trabalhando isso aí. Lá no Shalom também tinha a Escola da Fé, que era uma escolinha que a pessoa aprendia toda a palavra de Deus, o querigma, né? Era o querigma passado, e aí ela aprendia a conduzir, a pregar, a partir de umas fitas que recebiam, né? Que era produzida pela Canção Nova na época do Padre Jonas Abib, né? E aí a gente escutava aquela fita e a pessoa fazia a palestra, né? Uma pregação, a palestra na outra semana, e ali era avaliado, partilhado do que aconteceu durante a semana, do que foi, né, as maravilhas que aconteceu através daquelas palestras. E começamos a participar também da missa dos enfermos, tinha uma missa toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, eu chegava mais cedo, e aí eu comecei a participar, depois eu comecei a servir também na missa, comecei no Ministério de Intercessão, depois fui para o Ministério de Cura e Libertação, juntamente com a Luzia e a Lúcia, né? A Carminha também ajudava nesse ministério de atendimento às pessoas, e ao mesmo tempo de oração pelas pessoas, depois no final da missa, né? Que a gente fazia para as pessoas. Ali Deus foi trabalhando no meu coração, e foi crescendo espiritualmente, foi também como jovem, falou assim, você vai fazer a reflexão da palavra, o Padre Afonso vai vir hoje, o Padre Afonso vai chegar só para a bênção. E aí a gente tinha que fazer uma celebração ali, e me pegava às vezes de surpresa, né? E aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer, como é que eu vou preparar e tal? Não, você está preparado, Jesus já te prepara, já está agindo, o Espírito Santo vai te conduzir e tal. E ali acontecia, né? As pessoas ficavam felizes, maravilhadas, que era um jovem, né? Um jovem falando, né? Pregando a palavra. Então aí a gente começou assim a ter esse trabalho, né? Fazer missão, né? Subir no morro, ia para o curso da palavra, fazia, né? No grupo de oração também. E o Padre Afonso era muito procurado, né? Muito procurado assim, por muitos padres de fora, né? Padre Eduardo Douglas, vários outros padres, né? Que trabalhavam a evangelização no Brasil. E pelo Padre Afonso ter alguns livros e ele ter lançado aquele livro, eu não acreditava no amor, eu também não acreditava no amor e no poder de Jesus. Exatamente. Então esse livro tocou muitas pessoas, eu até recebi um autógrafo desse livro do próprio Padre Afonso. A gente ele tinha uma devoção muito grande, né, com São Camilo de Leles, porque ele era camiliano, mas ele sabia que a missão dele estava além da congregação dele, e ele tinha assim, pedia muito, né, a intercessão de São Camilo de Leles. Então a gente tinha uma devoção muito grande, né, São Camilo de Leles, nas missas, rezava muito pelo São Camilo de Leles, cantava os cantos de São Camilo de Leles, toda missa que ele estava, cantava
São Camilo de Leles. Então, assim, era uma alegria, era uma acolhida, e ele ensinava as pessoas a acolher a acolher na porta, acolher as pessoas e enxergar no rosto do irmão Cristo, Jesus, né? Olhar para as pessoas, ter esse olhar de Cristo. E a gente tinha assim tocava o coração da gente porque a gente via, né? O poder da intercessão, o poder da cura, através da missa e através da palavra, que é a palavra de Deus que tocava o coração. E aí a gente trabalhava no curso da palavra. Teve um dia, uma vez que o Padre Afonso estava dando uma formação e a gente estava, todas as equipes, né? A gente estava no curso da palavra, a gente estava na equipe de partilha. Aí tinha um grupinho de partilha lá, que partilhava logo depois que era apresentada a palavra, a gente partilhava. Aí as pessoas, o Padre Afonso estava num grupo lá, assim, e a pessoa assim, eu acho que é isso, eu entendo que é que Jesus falou isso, porque eu compreendo isso, aquilo outro. Aí o Padre Afonso me deu um grito e saiu assim, para. Não é por aí. Não é isso aí. E aí a gente ficou assustado, todo mundo virou as cadeiras lá na frente. O Padre Afonso assim, olha, eu não ensinei vocês isso. Que negócio de axiologia, que negócio de eu compreendo, eu compreendo nada. É o que Jesus me tocou, o que ele me tocou, qual foi o meu sentimento, né? O que me tocou a partir dessa palavra na semana, o que essa palavra me tocou, e não o que eu compreendo racionalmente, né? Ele queria que a palavra tivesse no coração de cada uma das pessoas. Então foi não na razão, não a questão racional. Aí foi assim, para a gente poder compreender, né? Realmente assim, estava trabalhando, né? As pessoas que eram as lideranças que estavam aplicando o curso da palavra em vários lugares, e aí a gente fazia esse trabalho aí. Eu lembro que uma vez, né, na missa dos enfermos, né, que rezava pela cura, né, cura interior e libertação, várias curas foram confirmadas, pessoas com lepra, gente de cadeira de roda levantando, pessoas que com muita oração, né? Eu sempre falava assim, né? Logo quando cheguei aqui em Vitória, né? Todo católico, às vezes a pessoa que não é aquele católico praticante totalmente, vai em lugares, vai assim, em cartomante, procura outras coisas assim. E eu ia sempre uma pessoa que às vezes quando eu procurava uma cartomante e tal, para ela poder ver, ler as cartas, mas era brincadeira, né? De jovem, aquela coisa toda. Eu rezava, quando eu vi o Padre Afonso falava sobre aquelas coisas todas, né? Eu rezava por ela, rezava. Aí, de vez em quando eu encontrava com ela no bairro, né? Lá no bairro de Fátima, e aí eu falava assim, mas onde que você está? Você sumiu. Agora eu encontrei o Cristo na minha vida, Jesus na minha vida, e eu encontrei o Padre Afonso. O Padre Afonso é um padre maravilhoso, nossa, tem uma missa lá às 3 horas da tarde, e quando chegou uma sexta-feira, quando eu olhei assim perto da Padre Afonso, sempre atendia as confissões, né? Ficava muito tempo nas confissões, depois na missa. Aí quando eu olhei assim, ela estava lá. Aí eu falei assim, glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, porque ela veio. E eu me alegrei muito no meu coração e tal, e fiquei feliz. Depois, quando acabou a missa, ela, né, que começou a missa, logo depois da confissão, ela veio me dar um abraço, falou assim, muito obrigado, eu encontrei Cristo, eu encontrei Jesus mesmo. E o Padre Afonso falou comigo que eu podia usar o meu dom que eu tinha, né, o dom que eu tinha, para a serviço dos irmãos da comunidade, que eu não mexesse mais com esse negócio de adivinhação, de cartomancia, nada disso, que Jesus, né, e aí eu me arrependi e tal, Jesus tocou meu coração chorando, né, ela chorando, e que tinha encontrado Cristo na vida dela. Então foi uma transformação
daquela pessoa, né? Através das palestras, das pregações do sacramento da confissão, né? Também que ajudava muito a pessoa. E a unção dos enfermos, né? Também que o Padre Afonso, toda a missa, dava a unção dos enfermos, né? Depois que a pessoa fazia a confissão, dava a unção dos enfermos à pessoa. E a questão do seu sacerdócio, quando foi que despertou? Foi nesse momento também, né? Então, aí meu sacerdócio, né, foi assim, eu jovem, tal, querendo ir fazer um discernimento da minha vocação, do meu chamado, eu falei com uma amiga minha, né? Falei assim, onde está o Padre Afonso? Aí fui lá na Praia do Suárez, o Padre Afonso, o Padre Afonso está lá no morro, está lá na comunidade. Aí era um morro ali perto do Vitor da Silva, né? Eu falei assim, eu vou lá, vou subir aquele morro. Aí, mas como é que eu não vou subir aquele morro? É difícil, né? Porque tinha traficantes, tinha um monte de gente pessoas com armas, né? Aí eu falei, não, eu tô indo lá no Padre Afonso. Eu tô indo lá no Padre Afonso. Eu subia, eu olhava, tô indo para Padre Afonso. Tá indo para onde? Tô indo para Padre Afonso. Na missa lá, nas coisas lá. Aí passava, subia lá no alto. Cheguei lá, o Padre Afonso estava com as crianças, alegre, evangelizando as crianças e tal. Aí eu falei assim, Padre Afonso, eu vim aqui pedir a bênção do senhor, porque eu quero ir para o seminário, quero um desejo, já estou com vontade, né, já há bastante tempo, né, de ir para o seminário, e eu queria a bênção do senhor, para eu poder ir para o seminário. Aí ele foi, olhou para mim, saiu assim das crianças, olhou para mim assim e me deu um tapa. Me deu um tapão assim, um tapão mesmo, aqueles que queimam, queimou meu rosto, ficou queimando assim um tempão e vermelhou todo meu rosto assim. Aí ele deu aquele tapão e virou. Mas deu um tapão e falou assim, vai com Deus, fez assim, vai com Deus, Deus te abençoe. Aí virou e ficou. Foi brincar com as crianças. Voltou para ficar com as crianças ali. Eu falei assim, gente, o Padre Afonso nem conversou comigo, nem chamou para conversar. Vem cá, vamos falar, você vai me contar aqui como é que foi, como é que tá, como é que você vai e tal. Aí eu desci com aquela raiva, né, com aquela coisa no coração, falei assim, meu Deus, o Padre Afonso poderia ter me abraçado e tal, mas me deu um tapa. De outra maneira, né? Isso, e acolheu de outra maneira, né, de outra forma, que o Padre Afonso sempre fazia isso, né? Batia nas costas, dava um peteleca na cabeça, assim, né? Coisa de italiano, né? E aí, assim, aí o Padre Afonso foi, me deu aquele tapão e eu desci. Aí eu fiquei com aquela coisa no meu coração e tal, e isso aí para mim, assim, foi... abriu, né, as águas da minha vida, né, minha caminhada, mesmo que talvez durante a caminhada, né, do discernimento sacerdotal de padre, a gente vai vai amadurecendo, né, passa por um momento de crise, de pergunta se é isso mesmo e tal, mas assim, aquele tapa realmente foi decisivo para a minha vida. E eu estou aí já há 22 anos de padre, né? Vou fazer 22 anos em agosto agora de padre, tenho 21 anos, né, de padre, e graças a Deus feliz, né, por ser padre e caminhando, evangelizando, servindo aqui na nossa igreja, a Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, e ajudando os pobres, ajudando as famílias, né, todas as classes sociais, fazendo com que os ricos ajudem também as pessoas mais humildes, né? E sempre assim acolhendo as pessoas e nunca esquecendo das mensagens do Padre Afonso Pastore, da sua alegria, daquele jeito, né? Vamos dizer assim, cheio do Espírito Santo, né? Entusiasmado, assim, alegre. Às vezes ele podia estar assim, cansado, mas ele estava incentivando as pessoas a caminhar. Caminha, né? Se não for para ir para o céu, não vale a pena viver. Então, essa frase, né, sempre tocou, sempre chamou a atenção da gente para essa missão. Está para ser iniciado o processo de beatificação do Padre Afonso. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre esse assunto.
Padre Alfonso, ele, para mim, ele foi um santo. Todos nós temos nossos defeitos, né? Eu tenho meus defeitos, o Padre Alfonso tinha os defeitos dele, não agradava todo mundo, como todos os vários santos. Também não agradava. Como vários santos, São Padre Pio, né, que era um padre, ele chicoteava, batia nos outros, deu um tapa na cara de uma pessoa lá, no filme, né, mostra essa reação dele, né? Momentos assim, né, Jesus também, né, chicoteou, né, o pessoal, né? Estava lá na frente do templo, né? Isso. Então, assim, eu vejo o Padre Alfonso foi um verdadeiro testemunho de santidade, um homem justo, um homem fiel, um homem desapegado de tudo neste mundo, né? Das coisas, até das pessoas, né? Dormia, às vezes ia para casa de uma pessoa, não importava onde que dormia, ia tomar café na casa de um, na casa de outro, não tinha pobre, de rico, de qualquer outra pessoa. Então o Padre Alfonso foi um homem realmente que pode ser considerado, vou dizer assim, santo, né? Talvez agora não é santo do altar, na igreja, né? Mas no coração das pessoas. No coração das pessoas. Quem isso que importa também, mais importante é isso. E, com certeza, se você vê, até em vida, Padre Alfonso ficava falando assim, eu que curei, eu que fiz isso aqui. Não, nada disso. Às vezes, quando tinha para dar o testemunho, falava, Jesus curou. Jesus que realizou as maravilhas na minha vida, né? E fala-se que o Padre Alfonso uma vez foi no hospital, e ele gostava muito de visitar os hospitais, né? Aí quando chegou na UTI, ele foi dar a unção aos enfermos, deu a unção aos enfermos, e a pessoa estava muito mal, o médico falou assim, já não tem mais jeito, a pessoa está praticamente morta, já tem órgãos já parados, já tudo não tem mais jeito. Aí o Padre Alfonso fez uma oração assim, Senhor, se esta pessoa tem alguma missão ainda para cumprir neste mundo, faça um milagre acontecer na vida dele. Traga a vida para essa pessoa. Pronto. Deu a unção e depois saiu. Aí daqui a pouco os médicos se assustaram que a pessoa já estava acordada, já estava ativa ali assim na cama. Aí o pessoal perguntando assim, Padre Alfonso, o que o senhor fez? Perguntou, o senhor fez o que, Padre Alfonso? O que aconteceu? Não, eu perguntei se Jesus podia, se ele tinha alguma missão para cumprir aqui, se Jesus fizesse a obra. E foi feito. Jesus fez. Então são várias coisas assim que a gente pode ter certeza que, né, são vários milagres, várias graças, né, já na sua vida aqui na terra, e ele intercede por cada de nós, né, no céu, né, como nós cremos que aqueles que estão junto de Deus, né, diz assim, intercede por nós. Padre, da minha parte está satisfatória, foi muito boa a conversa com o senhor. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Deus abençoe. Viu? Eu que agradeço, tá? Muito obrigado, senhor.